eles cabecearam aí seguramente umas 30, 40 bolas. E o São Paulo tinha que fazer o jogo por baixo. O treinador colocou 2 centroavantes, era tudo que o Guarani queria. Então teve a competência, teve a disciplina tática da marcação, esse foi o jogo. O Guarani jogou por uma bola e ganhou o jogo. Agora, também muito pela falta de inteligência do técnico do São Paulo, pela displicência do São Paulo e também pela garra do time do Guarani. Não dá para ficar contestando, apesar do grande jogo que acabou executando o Ferreira e o Giareta, da maravilhosa partida do goleiro do Guarani. Teve muito volume de jogo, para você ter uma ideia, tu sabe quanto terminou a posse de bola do São Paulo no jogo? 73%. Pois é. 17 chutes a gol contra 4 do Guarani. E escanteios, você tem total de escanteios 15 contra 2. Então, o São Paulo cobrou 15 escanteios. O Guarani cobrou 2. Você sabe quantos passes certos o São Paulo executou no jogo? 516. Sabe quantos passes certos o Guarani fez? 152. É muita diferença. Só que o Guarani foi com uma estratégia, executou a estratégia, fez o gol rápido e não dá para ficar absolutamente questionando. O Guarani venceu porque jogou mais inteligentemente do que o São Paulo. Oi, Marquinhos. Está chegando sim o treinador da equipe do Guarani, né, para falar do resultado. Primeiro, parabéns, né, pelos 3 pontos conquistados fora de casa. E para você, Osmar, até diante das modificações que foram processadas, imagino que a confiança ela era muito grande. Mas pela postura tática do São Paulo, em algum momento você ficou preocupado ou não? Boa noite. Boa noite. Sim, eu acho que a gente teve um time com alma, com espírito, que é o que a gente quer pro Guarani sempre. Acho que a gente teve um sistema defensivo que soube sofrer do tipo de jogo que o São Paulo fez, eu não sei nem quantos cruzamentos eles fizeram na área, mas é de perder a conta. E acho que a gente tinha que ter produzido um pouco mais ofensivamente. Não fiquei satisfeito, acho que a gente sentou no resultado. É claro que eu fico feliz pelos 3 pontos, mas não é esse tipo de jogo que eu quero que o Guarani jogue. Eu quero que saiba sofrer quando tiver que sofrer, mas que tenha a bola sob o nosso domínio, sob o nosso controle, como nós tivemos alguns momentos no segundo tempo, quando a gente fez as trocas e conseguiu respirar um pouco mais. Osmar, eu queria que você falasse sobre as trocas que você teve que fazer para essa partida. Trocou um goleiro, fez mudança no meio-campo, fez mudança praticamente em todos os setores. Que decisão você teve que tomar para essa partida contra o São Paulo aqui no Pacaembu, lembrando que tinha um tabu de 22 anos? Então, muitos pensam que o Guarani teve uma pré-temporada como outros clubes, né, que se preparou desde outubro, desde novembro, mas nós tivemos uma preparação idêntica ao São Paulo, ao Corinthians, ao Palmeiras e ao Santos. Começamos dia 3, efetivamente. Então a gente percebeu que no jogo contra o Oeste, com toda a dificuldade pelo campo molhado, pela sequência de jogos, que a gente teve uma queda muito acentuada na questão física. A gente também acha que o nosso grupo é forte, que tínhamos a confiança que quem entrava ia dar conta do recado, mas efetivamente foi mais pensando em a gente poder ter energia para aguentar os 90 minutos e a gente felizmente conseguiu isso. Depois da partida contra o Corinthians e a vitória, foi dito, né, sobre a importância de manter o que apresentou em campo contra o Oeste. É claro que foi um jogo muito atípico, gramado muito terrível, mas agora é saber jogar contra, teoricamente, um time menor para aí embalar um resultado contra o Mirassol e aí se valer desses 3 pontos conquistados contra o São Paulo? Sim, a gente tem que ter consciência de que nós precisamos talvez jogar com aqueles que são não do mesmo tamanho, mas que jogam o mesmo campeonato que a gente precisa enfrentar, e esses duelos são os que vão fazer a diferença na hora da classificação. A gente precisa ir a Mirassol. É uma infelicidade o fato da Federação Paulista ter posto o Mirassol jogar ontem às 7 da noite e nós às 9, com uma diferença de apenas 60 horas, eles com um dia e mais algumas horas de repouso. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, que a nossa diretoria tem que ficar atenta. Eu sei que muitas vezes a grade não dá para equalizar, mas é um prejuízo muito grande que o Guarani vai sofrer, ainda mais com o jogo às 11 horas da manhã. Você falou um pouquinho das alterações, eu queria que você falasse mais especificamente do Clever. A mudança no gol não é muito comum assim no meio de um campeonato, não sei se fosse um problema físico, mas Giovani estava no banco. E é um goleiro que veio com certa desconfiança por parte do torcedor, e hoje, para alguns de nós aqui, foi o melhor em campo, fez pelo menos 4 defesas decisivas. Eu queria que você falasse sobre especificamente o que motivou essa troca no gol, quanto que uma atuação dessa dá confiança para um jogador como ele. A gente tem total confiança nos nossos goleiros. O trabalho que o Narciso faz é um trabalho que dá
atenção a todos. E a gente fez a troca efetivamente primeiro porque confia no Clever. É um goleiro que nós tentamos contratar, o primeiro dos goleiros. Acabou não dando certo naquele momento, tinha uma proposta para o exterior e acabou não acontecendo. E a saída do Agenor nos colocou em necessidade novamente e a gente foi atrás dele. A saída do Giovani, ele estava sentindo um leve desconforto. E a gente, sabendo que nós já temos 3 goleiros inscritos, incluindo o Carlão, e o Carlão teve um processo de asma ontem, a gente preferiu, por prudência, não colocar o Giovani, porque se tivesse uma lesão mais acentuada, se tornasse essa prevenção uma lesão, nós certamente teríamos que gastar a nossa última vaga num goleiro. E a gente não queria fazer isso, e aí foi muito bem discutido entre todas as esferas do Guarani para que a gente pudesse ter uma melhor decisão. Ainda na retaguarda, Osmar, e depois do Clever, também para nós aqui, acho que o segundo melhor em campo foi o Ferreira, né? E aí vem, por exemplo, a pergunta: que tipo de dor de cabeça vai ter o Osmar a partir do momento que o Vitor Ramos estiver em condições? Dor de cabeça boa, né? A gente quer contar, não é só o Vitor, né? O Vitor tem um status talvez grande que a gente fala, né? Mas o Thalisson vem treinando muito bem. Dos nossos zagueiros é o mais rápido e a gente acredita muito nele. E eles vão ter oportunidade durante o campeonato. Todos vão ter oportunidade. A gente vai saber equilibrar, talvez nesse próximo jogo já, em função desse tempo curto de recuperação. Vamos observar, é muito prematuro a gente falar de equipe agora, mas são coisas que a gente tem que ir pensando. Vamos ver como é que a gente se reapresenta amanhã para poder ter uma noção daquilo que a gente pode botar em campo de qualidade para manter uma certa intensidade. Osmar, quem olha os números da partida acha que o São Paulo venceu a equipe do Guarani porque fez mais finalização, teve mais posse de bola, mais passes corretos. O que esses números te mostram em uma partida como essa, que o Guarani venceu por 1-0, se defendendo muito na metade do primeiro tempo e praticamente todo o segundo tempo? Nós fizemos um gol a 2 minutos, 1 minuto e meio. Eu acho que isso também tem uma interferência muito nessa forma de jogar, né? A gente sabia que vindo para Pacaembu enfrentar o São Paulo não seria fácil com qualquer cenário. E que bom que nós fizemos esse gol cedo, só para deixar frisado isso. Se eu pudesse iniciar todo o jogo com 1-0, tava ótimo. Eu acho que os números mostram que a equipe de São Paulo tem uma forma de jogar. O André está conseguindo implantar e criou muita dificuldade para a gente, construiu muitas linhas de passe, mas acho que a gente controlou os lances mais perigosos, que são os lances de centro de área, de bolas cortadas atrás da linha de defesa. As chances de gol do São Paulo foram todas elas oriundas de cruzamentos, e cruzamentos da intermediária, não cruzamentos da linha de fundo. E pelo contrário, quem conseguiu alguns cruzamentos da linha de fundo foi o Guarani. Então, números são números, mostram uma caracterização do jogo, mas efetivamente eu fui questionado na última coletiva sobre o Guarani ser o time que menos finaliza, e agora talvez vá passar para o último que menos finaliza com o jogo de hoje, mas as 2 finalizações que eu acho que eu me lembro do primeiro tempo, as 2 certas, porque eu acho que tem que finalizar no gol. E aí deixa ver o que vai acontecer. Quando o treinador faz 5 modificações, logo já vem o questionamento, né? Será que vai dar certo? E aí a imprensa questiona essas possíveis mudanças. Como que fica o sentimento do treinador quando ele percebe que essas mudanças deram certo e o time saiu vitorioso contra um grande? Satisfação, não tem outra palavra pra gente usar nesse momento. É importante deixar claro que a gente não trocou só pela questão técnica, a gente trocou pensando no aspecto físico, como eu já havia falado, mas só trocamos porque a gente tinha confiança em quem ia entrar. A gente vem preparando eles e o time vem preparando como um todo. Todos treinam da mesma forma, nós não treinamos o time reserva de um jeito ou o time titular de outro jeito, todos treinam junto, integra, muitas vezes nem treina o time titular, treina misturado. Eu acho que assim a gente consegue manter todo mundo com foco. Você se aproveitou do nervosismo do São Paulo durante a partida e também como é que você se sente quebrando 2 tabus aí contra o Corinthians, contra gigantes da capital e agora contra o São Paulo? Eu me sinto muito feliz, né? Eu acho que vencer 2 clubes com o tamanho dos 2, com tantas contratações que eles fizeram para essa temporada, mostra que o nosso trabalho tem lógica, está sendo bem desenhado e que os jogadores, principalmente eles que são os protagonistas, assumem as propostas de jogo que a gente tem passado a eles. A outra pergunta? Eu confesso que eu não percebi o São Paulo tão nervoso. Acho que agora no final, no segundo tempo, mais aí errando alguns passes, precipitando algumas tentativas de dribles, mas eu acho que ele manteve uma conduta e uma proposta do início ao fim. Acho que não percebi esse nervosismo do São Paulo, não. Tá bom, aí a entrevista do técnico Osmar Loz, treinador do Guarani. Edu.
verdade. Ganhou do Corinthians depois de muito tempo, ganhou do São Paulo depois de muito tempo e perdeu para Bragantino e para Oeste. E domingo é aonde, Marcos Luiz? Domingo às 11 da manhã, jogo contra o Mirassol em Mirassol, naquela longa, interminável língua preta. Depois o Guarani jogará no domingo contra o Botafogo. Este jogo seria às 11 da manhã, dia 10, mas a pedido da federação o horário foi postergado, adiado, no domingo mesmo, às 8 da noite, Edu. Então você já coloque na sua agenda aí, dia 10, Guarani e Botafogo no Brinco, às 8 da noite. Tá aqui, já mudou aqui no site da Federação, domingo dia 10, então vai pegar o Mirassol, domingo agora 11 horas, e depois no outro domingo, dia 10 de fevereiro, Guarani joga com o Botafogo no Brinco. Horário exótico, hein? Isso. Ô Marquinhos, um grande abraço, hein, Marquinhos? Sempre um prazer enorme trabalhar com você. Muito Edu, obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Um bom retorno. Bem, São Paulo 0 Guarani. Eu só queria a opinião do Gleger, o CH opinou, e agora o Gleger, o Zorzin, fazendo o seu resumo dessa vitória do Guarani em Gleger. Edu, realmente foi tudo que nós ouvimos aí, o Loz explicou, o CH já comentou. O Guarani veio pra cá por uma bola. Conseguiu aos 2 minutos, fez o gol, baixou as linhas, esperou o São Paulo, até porque você jogar contra o São Paulo, mesmo o São Paulo tendo essas dificuldades todas, físicas, técnicas, o São Paulo é um time perigoso, um time que se deixar jogar vai evoluir dentro do jogo. O Guarani se fechou, fez o jogo que nós dizíamos que tinha que ser feito, apesar de ter baixado demais as linhas, colocado os 2 volantes ali na contenção, fechou o meio de campo e o São Paulo não conseguia penetrar por ali, aí as jogadas vieram pela linha de fundo e o Guarani neutralizou tudo o que precisou. O goleiro foi muito bem, as oportunidades que o São Paulo criou, o goleiro sempre seguro, fazendo grandes defesas, o nome do jogo para mim. E agora é o seguinte, fica um exemplo para o Guarani, que contra o Corinthians ganhou, mas não jogou bem, hoje ganhou e convenceu, principalmente na parte defensiva. Mostrou que está muito forte, mostrou que sabe marcar, mostrou que sabe se defender. Só que é o seguinte, né, Edu? Tem que manter essa postura, principalmente psicológica. Essa raça que o Guarani, né, vamos dizer assim, a palavra certa é raça, dedicação, determinação dos atletas. Você vê que os jogadores correram, saíram extenuados. A hora que o juiz apitou o final do jogo, estava todo mundo extenuado e cansado. Então, mas é assim, para você ganhar, para você evoluir dentro de uma competição curta, como é o Campeonato Paulista, tem que ser assim todos os jogos. Não adianta o Guarani ganhar do Corinthians, ganhar bem com 2-1 de virada e depois chegar contra o Oeste e fazer o que fez dentro do jogo. Então, que fica de exemplo, principalmente para o seu Loss, que vai chegar agora amanhã no discurso, provavelmente vai dizer o que eu estou dizendo. Olha, nós temos que manter isso aí lá contra o Mirassol, independente do horário do jogo. Vai estar quente? Vai, mas vai estar quente para os dois. Então, tem que manter essa postura de concentração. O Guarani veio hoje concentradíssimo para o jogo e deu no que deu. Vitória, quebra de tabu e alegria para o torcedor bugrino. Então, que fica a dica. Essa postura o Guarani tem que ter durante a competição toda. Se quer alguma coisa grande, se quer alguma coisa, o Ricardinho dizia isso depois do jogo. Tem que ter essa postura em todos os jogos. Se mantiver essa postura, criar um pouco mais de opção, principalmente no setor de ataque, o Guarani tem tudo para se classificar e é o que nós esperamos durante toda a competição. Olha, o Paulistão hoje, em Novo Horizontino 1, Botafogo 0, São Bento 1, São Caetano também 1, Bragantino 1, Santos 4. Tivemos Ferroviária 2, Ituano 1. E você curtiu aqui, Júnior Nascimento, depois de 22 anos, o Bugre vence o São Paulo. São Paulo 0, Guarani 1, gol de William Matheus, a 2 minutos de jogo.